Hey, Susan. Bye. A real man doesn't run away when you want them. Do you know what you're doing? You are trying to make me react again. Let me entertain you. Cinematógrafo delirante a postos. Eu sou Milena Azevedo e hoje tenho a Francilene Silva como convidada para fazer este especial da Natalie Wood comigo. Seja bem-vinda, Fran. Obrigada, Milena. Eu vou pedir, Fran, por gentileza, que você se apresente para nosso ou nossa ouvinte. Olá, pessoal. Eu sou a Francilene Silva. Sou jornalista, revisora e preparadora de livros, além de amante do cinema, especialmente de filmes antigos. Eu escrevi durante anos para o Mais Que Nerd sobre livros, quadrinhos e cinema. E foi justamente no Mais Que Nerds que eu conheci a Fran. E também descobri que ela gostava dos filmes mais antigos, né, dos filmes clássicos. Bom, antes de abrir os trabalhos, eu vou dar uns recadinhos, tá? Primeiro deles, ajudem a divulgar o Cinematógrafo Delirante para os amigos e parentes que curtem cinema, pois eu ralo aqui nas pesquisas para trazer um conteúdo bacana, sempre com embasamento histórico teórico. Segundo, inscrevam-se no grupo do Telegram, pois lá postamos todo o material das pesquisas e algumas cositas mais. E terceiro, deem uma estrelinha no Spotify e um joinha no YouTube, caso gostem do nosso podcast. E eu preciso também corrigir uma falha minha do episódio anterior. Eu esqueci de mencionar a Patrícia Borges, colega do curso A Experiência do Cinema, que também foi convidada e fez 2 episódios da primeira temporada. Bom, neste especial da Natalie Wood, relembraremos uma atriz que começou a atuar aos 4 anos de idade e só parou ao morrer aos 43 anos, naquele incidente que ainda hoje é investigado, apontando um possível afogamento, mas que pode ter sido assassinato em 1981. A Natalie, por si só, contempla toda esta segunda temporada, pois podemos vê-la criança, adolescente e jovem nos filmes. Com muito suor e lágrimas, hedonismo e busca descarada por publicidade, ela conseguiu fazer a transição da estrela mirim para a jovem atriz promissora, chegando a concorrer a Oscar e tudo. E é o contraponto da outra atriz que homenageamos nesta temporada, a Doris Day. Além disso, neste mês de julho, Natalie estaria completando 88 anos. O Michael Todd Hendricks lembra que o estrelato adolescente de Natalie Wood surgiu no auge do movimento de educação para a vida familiar nas escolas públicas estadunidenses, que comentamos lá no episódio 16. Foi sua imagem, então, uma adolescente sexualmente ativa e delinquente, tão distante do ideal estadunidense quanto os conservadores temiam que uma garota pudesse ser, que a transformou em uma pária sensacional. Incapaz de interpretar a virgem perfeita dentro ou fora das telas, Nat se tocou que precisava mudar mais uma vez a sua reputação. Então, bora começar a destacar alguns pontos interessantes da vida da Natalie, que nasceu Natalia Nikolaevna Zakarenko, mas depois foi batizada de forma mais americanizada como Natalie Gurdin. A base da pesquisa foi o livro Natalie Wood, The Complete Biography, da Suzanne Finstad, o estudo de caso sobre a Natalie, feito na dissertação do Michael Todd Hendricks,
e alguns documentários, como Natalie Wood, Aquilo que Persiste, de 2020, que está lá na HBO, e The Scandalous and Tragic Life of Natalie Wood, Hollywood's Drawing Mystery, de 2025, que está lá no YouTube. Vale ressaltar também que falar da Natalie Wood é falar de sua mãe, Maria Gerding, uma figura controversa que manipulou a filha para realizar o próprio sonho de ser uma artista famosa. Maria era russa e alegava ser parente, por parte de mãe, dos Romanov, mas também dizia ser filha de ciganos. Não temos como ter certeza porque ela vivia inventando altas histórias. Fugindo dos comunistas, Maria e sua primeira filha, Olga, chegaram à cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, no dia 11 de dezembro de 1930, onde seu marido, Alex Tatulov, as estava esperando. E eles moraram na comunidade de imigrantes russos de lá. Como Alex tinha amantes, logo Maria arranjou os casos para ela também e resolveu deixar Alex para se casar com o imigrante russo Nikolai Zakharenko. Nikolai, ou Nick, foi o pai da segunda filha de Maria, Natalie, que era chamada pelo apelido de Natasha, e nasceu no dia 20 de julho de 1938. Maria criou Natasha para ser uma estrela de cinema. Ela amamentava a menina no cinema, para onde a levava sempre que podia, fazendo-a acreditar que era especial e que nascera para brilhar, de acordo com a previsão de uma cigana. A mesma cigana que previu que Natalie seria uma estrela também previu que Maria morreria afogada em águas sombrias. Isso levou Maria a nunca mais entrar no mar e a convencer a pequena Natasha de que as águas sombrias eram perigosas. Natalie cresceu com medo de água e nunca quis aprender a nadar. A menina tinha medo até de lavar o cabelo, porque sua cabeça ficaria submersa na água do banho. Além disso, Maria era super protetora e só confiava em Nick e em Olga para tomar conta da pequena. Em 1942, os Zakharenko, após trocarem seu sobrenome para Gerding, deixaram São Francisco para morar num bangalô na cidade de Santa Rosa, também na Califórnia. Coincidentemente, Alfred Hitchcock tinha começado a filmar A Sombra de uma Dúvida naquela cidade, um mês antes da mudança deles. No mês de setembro, o diretor Lloyd Bacon começou a filmar Eram Cinco Irmãos por lá também. Maria pegou a filha de então 4 anos pela mão e tentou fazer com que ela e Natasha conseguissem ser notadas pelos produtores de ambos os filmes. Maria não conseguiu ter sucesso nessas primeiras empreitadas, mas no ano seguinte, em 1943, ela treinou tanto a menina que o diretor Ivan Pichel a chamou para uma ponta sem falas no filme Filho Querido. Foi assim que Natalie fez sua estreia em Hollywood. Maria ficou tão eufórica que fez a família se mudar para Los Angeles em junho de 1944. Maria vinha tentando, sem sucesso, conquistar Hollywood com Natasha. De junho de 1944 a fevereiro de 1945, quando leu nas revistas especializadas sobre o filme de Irving Pichel, estava dirigindo o chamado O Amanhã é Eterno. De alguma forma, ela conseguiu colocar o nome de Natasha em uma lista de 6 meninas que fariam teste para Pichel, no final de fevereiro. No entanto, Natasha não foi bem no teste porque não conseguiu chorar. Maria ficou uma fera. Fez com que o Pichel fizesse outro teste com a filha. E para que Natasha chorasse de verdade, ela tirou uma borboleta viva de um frasco e arrancou as asas da pobre borboleta na frente dela. Com o sucesso do segundo teste, Pichel escalou a menina para o papel, no qual ela contracenou simplesmente com Orson Welles e Claudette Colbert. Foi neste filme que Natasha ganhou seu nome artístico, Natalie Wood. Embora a menina não tenha gostado, sua mãe assinou um documento autorizando o nome artístico da filha, o qual iria aparecer nos créditos do filme. Como Natalie ainda não sabia ler, Olga e Maria leram o roteiro de O Amanhã é Eterno em voz alta para ela, dizendo-lhe quais eram suas falas. Natalie recordou esse processo anos mais tarde, dizendo ter sido extremamente difícil
pois ainda por cima precisou aprender um pouco de alemão para o papel. E, gente, eu assisti ao filme e é impressionante, né? Ela pequenininha, mas ela tem, eu acho que são umas 2 ou 3 cenas que ela fala, diálogos em alemão, então imagina aí como deve ter sido, né. Ela era realmente impressionante. Mal Natalie terminou essas filmagens de O Amanhã é Eterno, Pitchell escalou para um novo filme, na Paramount, Duelo Romântico, onde ela atuou com ninguém menos que Barbara Stanwyck e Robert Cummings. O primeiro dia de filmagens de Natalie em Duelo Romântico foi em 20 de julho de 1945, justamente enquanto ela completava 7 anos. Com um salário de $150 por semana, aos 8 anos de idade, Natalie sustentava a família. Em fevereiro de 1947, Natalie estava atuando em 3 filmes ao mesmo tempo. De Ilusão Também Se Vive, O Fantasma Apaixonado e Torrentes de Ódio. Este último foi o primeiro filme colorido feito por Natalie e marcou a estreia de Marilyn Monroe no cinema, aparecendo de relance em 2 cenas. É bem daquele jeito de piscou, perdeu, viu? Ainda em 1947, Natalie atuou em Turbilhão da Vida. Foi neste filme que a superprotetora Maria finalmente deu permissão para a filha fazer um amigo, o também ator mirim Ted Infer. E também neste ano, Maria assinou um contrato com a Fox, em nome de Natalie, que pagava a garota $800 por semana. Maria ainda negociou de uma forma muito esperta, e o que pode ter sido um precedente. A Fox concordou em pagar-lhe os seus serviços de responder às cartas dos fãs de Natalie. Olha, sei não, viu, mas essa Maria, essa mãe da Natalie, ela era muito esperta e ela, assim, eu fiquei horrorizada com as coisas que ela fez para Natalie, mas vamos seguindo aqui o barco. Após 2 anos fazendo um filme atrás do outro, Natalie pôde tirar férias. A Fox a chamou para seu primeiro filme, de 1948, um ano inteiro depois de ela ter terminado O Turbilhão da Vida. O filme se chamava Um Marido Impossível. Embora sua participação fosse minúscula, Natalie recebeu tratamento de estrela. O estúdio forneceu uma limusine e um motorista para levá-la de e para Carson City, Nevada, para filmar as cenas externas. Também em 1948, a Fox a emprestou para a RKO, para ela fazer A Grande Promessa, filme que a marcou profundamente, deixando sequelas e traumas que duraram até sua vida adulta. Na cena em que sua personagem está atravessando uma pequena ponte, durante um temporal, alguém da equipe puxou a alavanca antes de Natalie chegar ao final da ponte, e a menina, apavorada com a água, se desesperou para não cair e terminou quebrando o pulso esquerdo e quase se afogando. O pior foi que Maria escondeu o pulso quebrado de Natalie dos produtores para a filha terminar suas cenas no filme. E depois não levou a filha ao médico. Natalie passou a ter pesadelos recorrentes nos quais se afogava, misturando-se com o aviso da cigana à sua mãe. Seu medo de água, especialmente água sombria, tornou-se fóbico e ela começou a tentar esconder o osso levemente protuberante do pulso esquerdo com camisas de manga comprida, casacos e pulseiras grossas. Os sentimentos de amargura e desilusão de Natalie em relação a Maria e ao estúdio, após esse trauma, se refletiram em seus sentimentos sobre a atuação e sobre a vida em si. Ela passou por uma espécie de crise existencial aos 10 anos, questionando, de repente, quem ela era. Além disso, é importante frisar que Maria fazia questão de vestir Natalie como uma menina pequena, com medo de que os estúdios a dispensassem por ela estar crescendo. Assim, Natalie estava sempre usando tranças e vestidos com babados, criando uma imagem cristalizada de eterna infância. Por isso que eu acho que Natalie quis tanto, mas tanto fazer o papel de Louise no filme Em Busca de um Sonho, de 1962. Porque a mãe da Gypsy Lee Rose, como a gente vê no filme, fez exatamente a mesma coisa com a filha Baby June. Ah, e também porque Louise se rebela contra a mãe controladora.
Bom, a angústia de Natalie por ser forçada a parecer mais jovem, a pressão que sentia para competir com as outras crianças e sua crescente ambivalência em relação à atuação convergiram no verão de 1950 no seu papel no filme Radiomania, onde ela interpreta uma menina de 8 anos e ela já estava com 12 anos. Para aumentar seu desconforto, o departamento de maquiagem colocou um aparelho ortodôntico temporário para dar à sua personagem uma aparência ainda mais estranha. Sem a pulseira de cowboy de seu filme anterior, o pulso esquerdo saliente de Natalie ficou exposto sob mangas bufantes infantis. É preciso destacar também que durante as filmagens de Radiomania, Nathalie e Maria cruzaram com o ator Robert Wagner, que estava filmando o drama de guerra Até o Último Homem. Aquele homem com um sorriso bonito deixou uma profunda impressão em Nathalie, que disse à mãe: "Quando eu crescer, quero poder me casar com ele." E, infelizmente, ou felizmente, não sei se dizer, ela se casou 2 vezes com ele. Sobre o Robert Wagner, a Suzanne Finstad traz uma curiosidade muito boa. A Natalie fazia balé com Stephanie Powers e Jill Oppenheim, que depois passou a se chamar Jill St. John, e todas as três se relacionaram com Wagner. Ajudando a memória do ouvinte, a Stephanie Powers co-protagonizou com ele a série Casal 20, e a Jill veio a se casar com ele logo após a morte de Natalie. Ah, eu adorava Casal 20, caramba, nos anos 80. Não sei se você chegou a acompanhar. Eu gostava muito, Eu não caramba. peguei essa fase, mas é, é uma série que perpetua, né? Continuam falando sobre ela até hoje, é uma referência ali. Era, né, um casal que, se não me engano, eles investigavam crimes, né, e por isso que era Casal 20, assim, porque eles tinham uma parceria muito bacana, tanto dentro de casa quanto no trabalho. E se eu acreditasse em coincidência, viu, nessa história do balé com a Stephanie Powers e com a Jill St. John, meu Deus, né, isso seria um prato cheio. Bom, voltando para 1950, este foi um ano singular para Natalie, porque ela foi matriculada em uma escola pública. Explico, gente. Desde que começou a atuar, ela estudava sempre nas escolas improvisadas dos estúdios, até porque era tímida, sentia muita insegurança e seu perfeccionismo a fazia temer o julgamento das outras crianças. Então, pense aí no choque grande que ela teve quando viu as outras meninas que estavam vestidas muito diferente dela, com suéteres, com saias um pouco mais justas, né? Enquanto Natalie vestia aquele tradicional praticamente uniforme, o vestidinho cheio de babados, e ostentava aquelas longas tranças que Maria fazia em seu cabelo. E para piorar, justo quando ela estava começando a mudar o visual, foi chamada para fazer o filme Ainda Há Sol em Minha Vida, em 1951, onde mais uma vez foi forçada a ser uma garotinha de tranças. A sorte é que na escola, Natalie fez amizade com uma filha de imigrantes croata, a extrovertida Mary Ann Mezinkovic. Mary ajudou a aliviar a pressão do trabalho, da escola e da toxicidade de Maria, além das bebedeiras constantes do pai dela. Natalie estava prestes a completar 13 anos e começou a ter ali um crush em um rapaz da escola chamado Jimmy Williams, que era um ano mais velho, usava jaqueta de couro e tinha aquela postura rebelde que fascinava as garotas. Sua mãe não gostou nada de saber daquela paixonite e começou a encher a cabeça da Natalie com absurdos, como, vejam só, ela disse que Natalie engravidaria apenas sentando no colo de um rapaz e que ter um bebê era uma experiência horrível, pois a mulher podia morrer no parto. A Finstad afirmou na biografia que Maria estava deliberadamente instilando medos sobre rapazes para que sua filha predileta permanecesse sob sua asa perversa. Natalie voltou para a escola nas últimas semanas do 7º ano, depois de terminar Ainda Há Sol em Minha Vida.
Foi então que ela cortou as tranças num gesto repleto de simbolismo sexual, pois aparecer na tela sem elas era um rito de passagem da atriz mirim para a jovem mulher. A transição de Natalie para papéis mais maduros começou com os filmes A História de Rose Ball, onde ela interpretou a filha caçula da família, obcecada por garotos que monopolizavam o telefone conversando com um namorado ou ficava flertando ali com os jogadores de futebol americano da faculdade. E também no musical Filhos Esquecidos, filme que lhe rendeu altos elogios dos críticos. Os agentes de Natalie, vendo que ela estava amadurecendo e ganhando curvas, a fizeram ir a festas para promover essa nova imagem. Foi então que ela acabou namorando o ator Tom Irish, de 21 anos. Ela ainda estava com apenas 13 anos. Tudo começou com um namoro publicitário, mas logo passou a ser de verdade. Segundo a Fistad, felizmente Tom era tão ingênuo quanto ela em muitos aspectos. Durante os meses que namoraram, eles não fizeram mais do que trocar carícias e beijos comportados. E eis que em 1952, Natalie vai contracenar com a diva Bette Davis no filme Lágrimas Amargas. Esse filme é muito bom. E os bastidores desse filme trazem uma espécie de premonição para o que viria a acontecer com Natalie em 1981. A primeira cena programada para Natalie se passava em um veleiro com o Sterling Hayden e a Bette Davis na ilha de Santa Catalina. Vejam só. Segundo Natalie, o diretor Stuart Heisler alterou o roteiro de última hora, incluindo uma cena na qual ela teria que pular do barco e nadar até uma jangada distante. Durante uma homenagem televisionada a Bette Davis, em 1977, com Davis presente, Natalie contou que quando Hesley ordenou que ela pulasse do barco, ela entrou num processo histérico. Bette Davis ouviu os gritos e saiu do camarim para descobrir o que estava acontecendo. Ela disse ao diretor que não ficaria parada enquanto ele jogava uma criança apavorada no oceano, e que se ele quisesse um nadador, deveria ter contratado o Johnny Weissmuller. Em outra entrevista, Natalie contou que realmente teve que pular no mar e entrou em pânico, principalmente pela temperatura gélida da água. E complementa: nadei um pouco, mas estava histérica. Eles finalmente me tiraram da água e usaram uma dublê para filmar a cena novamente. E depois de tudo, eles cortaram a cena do filme. É de lascar, né? Caramba! E tem mais outra versão, viu? Que é justamente o namorado dela, o Tom Irish. Ele se lembra de Maria Gurdin e Bette Davis confrontando o diretor. Mas Davis não gostava da presença de Maria no set. Quando Heisler insistiu que Natalie pulasse do barco ou perderia o papel, Maria claramente sacrificou Natalie pela cena. Ela sempre fazia isso, né? Ela dizia sempre que Natalie tinha que fazer tudo que fosse pedido a ela. Natalie, desde pequenininha, ela foi treinada pela mãe para ser altamente obediente, sabe? E de acordo com Ares, quando Natalie ficou histérica na água escura do mar, Betty Davis correu para ver o que estava acontecendo. Aí, abre aspas, eram como duas entidades diferentes. A mãe fez a sua parte, e então Betty Davis apareceu e disse: Olha, espera um minuto, você deveria contratar uma dublê para isso. Fecha aspas. Para Natalie, a experiência foi uma recriação angustiante do desabamento da pontinha Grande Promessa. E mais um exemplo de corrupção envolvendo a mãe e o estúdio, que é colocado em perigo por causa de um filme. De novo. Após o incidente em Lágrimas Amargas, a fobia de Natalie com a água sombria do mar tornou-se cada vez mais mórbida. Ao completar 14 anos, Natalie não recebeu mais nenhum papel no cinema. Aí, ela foi tentar algo na TV e fez parte do elenco do seriado Pride of the Family. Natalie abraçou a normalidade, levando a vida típica de uma garota de sua idade pela primeira vez na vida. Até Jimmy Williams finalmente topou namorar com ela. Em janeiro
de 1954, o relacionamento de Natalie e Jimmy havia se tornado sério, com Jimmy chegando a comprar um anel de noivado para ela. Mas quando Natalie chegou em casa usando esse anel de noivado, a situação ficou tensa, para dizer o mínimo. Suzanne Finstad conta que Maria e Natalie tiveram um confronto de suas vidas. Maria fez Natalie devolver o anel a Jimmy. Eles se viram mais algumas poucas vezes e o namoro chegou ao fim. Jimmy voltou para casa depois do último encontro, pegou um rifle e tentou se matar. O tiro foi quase fatal, deixando-o com danos físicos permanentes. Maria proibiu Natalie de vê-lo. Um tempo depois, Jimmy se mudou da cidade. Olha, totalmente trágico isso. Trágico, trágico. E como havia perdido seu verdadeiro amor, aí o que que aconteceu? Natalie se fixou naquele crush lá, naquele seu ídolo das telas, o Robert Wagner, totalmente determinada a se casar com ele. Porém, Frank Sinatra surgiu no seu caminho. Embora ele estivesse com 38 anos e Natalie com 15, sua mãe a jogou nos braços dele. A Finstad conta que Natalie e Sinatra desenvolveram uma fascinação mútua que persistiria por anos, às vezes romanticamente, ocasionalmente, enquanto ambos estavam em relacionamentos com outras pessoas. Sinatra assumiria o papel de padrinho protetor de Natalie pelo resto da sua vida. O efeito de ser lançada no mundo adulto de Frank Sinatra manifestou-se em uma mudança drástica no estilo de vida de Natalie. Ela fumava muito e adquiriu um novo hábito adulto: o álcool. Até que aos 16 anos, Natalie se rebelou para valer. Ela disse que se dedicaria a se tornar uma estrela, e Maria permitiria que ela fosse e viesse como quisesse, fizesse o que quisesse, com quem quisesse. Mas Maria havia se entrelaçado na personalidade da filha de uma forma tão intrincada que nenhuma das duas conseguia existir sem a outra. Era uma codependência que nem mesmo a anarquia adolescente de Natalie conseguiu dissipar, conseguiu acabar. Em 1955, Natalie atuou no filme que realmente marcou sua rebeldia, pois era um papel que seus pais, Maria e Nick, desaprovavam. A Judy, de Juventude Transviada. Papel que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar como melhor atriz coadjuvante. Ah, e há muitas histórias de bastidores de durante a pré-produção e a produção deste filme. Icônico, né, do Nicholas Ray, que eu tenho certeza que renderiam um episódio à parte. Então, eu vou comentar só algumas poucas, tá? Uma delas é que Nicholas Ray engatou um caso com Natalie, ou seja, mais um homem adulto, né, tendo um relacionamento com uma menor idade. Esse relacionamento deles deveria ser secreto, porque o Nicholas Ray estava com 43 anos na época. Só que todo mundo sabia o que estava rolando ali, naquele mangalô do Chateau Marmont. E eu, pessoalmente, achei um baita desaforo, porque eu entendi que ele meio que seduziu Natalie, né? Ficou jogando charme para ela, e aí ficou enrolando lá com os testes de elenco e tal, deixando ela ainda mais nervosa do que ela já estava, e ela era bastante insegura, né? Então ele ficou fazendo esse meio que esse joguinho com ela, assim, tudo bem que ela também vai dizer que ele, apresentou para ela, eh, muitos autores que ela não conhecia, né, questão de literatura mesmo, ensinou algumas coisas sobre cinema também, mas é aquela coisa do cara bem mais velho, né, que tem o poder, tem o charme, que fica, eh meio que controlando a menina, até porque ele também saía com outra, ele tinha tipo uma namorada oficial, né, porque Natalie não podia ser a oficial, ela tinha 16 anos. Então ele ficou meio que ali com ela, enrolando, tal, e só bateu o martelo
que ela seria a Judy no dia 1º de março de 1955. Aí, também durante esse período, né, como o próprio Nick Ray estava saindo com outra mulher, Natalie começou a sair, só que com mais de um rapaz ao mesmo tempo. Entre eles, seus colegas atores, o Nick Adams e o Dennis Hopper, que à época era um ator estreante de 18 anos. E ela também tentou ali estreitar uma amizade, né, com o James Dean. Olha, era um comportamento que chamava a atenção da imprensa. E pode ser que fosse também uma estratégia de Natalie para mostrar que agora ela era adulta. Tanto que a revista Photoplay, em fevereiro de 1956, referiu-se a ela como uma femme fatale júnior. Quando estava filmando Impulsos da Mocidade, em meados de 1956, Natalie cruzou com ninguém menos que Elvis Presley, que estava protagonizando seu primeiro filme, Ama-me com Ternura. Eles conversaram bastante e engataram um namorico no verão de 1956. Porém, quando Elvis convidou Natalie para ir a Graceland, a mãe dele, Gladys, não aprovou, pois seu comportamento era muito moderninho para uma família solista. E assim o relacionamento não foi adiante. Aí, Natalie agora, realmente, ela apostou todas as suas fichas no seu antigo crush, Robert Wagner. No dia 28 de dezembro de 1957, Natalie se casou com ele pela primeira vez. Eles eram considerados o casal da América, né? Eram muito bonitos, jovens. Porém, tudo degringolou para o casal quando, em 1961, ela o flagrou com outro homem na cama. Só que Natalie, ela foi muito discreta e comentou o fato apenas com amigos íntimos e com a família. Anos depois, Robert Wagner, por meio de seus assessores, negou essa versão dos fatos e qualquer alegação de bissexualidade. A real é que a notícia da separação de Natalie e Robert atingiu Hollywood como uma bomba. A tábua de salvação da Natalie era o analista, com quem ela começou a se consultar diariamente, desde a noite em que deixou Robert Wagner. Natalie lutava para se separar da personalidade fundida que Maria havia criado entre elas e para superar o medo de ficar sozinha. Medo esse que sua mãe havia fomentado para mantê-la em casa. Ela faria terapia todos os dias pelos próximos 8 anos, conforme Suzanne Finstad. A separação manchou um pouco a imagem de Natalie, porque, infelizmente, a sociedade põe a culpa na mulher. E, no caso, né, Natalie tinha precedentes, porque ela costumava namorar vários caras ao mesmo tempo. O Michael Todd Hendricks diz que, naquele período, Natalie precisava de um papel que a transformasse convincentemente em uma boa moça, ou que negasse completamente a dicotomia entre boa e má. E foi justamente o que aconteceu em Clamor do Sexo, filme que, nas palavras de Hendricks, trouxe uma, abre aspas, crítica pós-delinquente da caracterização da década anterior da adolescente sexualmente ativa, tida como uma delinquente juvenil. Fecha aspas. Clamor do Sexo ilustra a mudança de Natalie nas telas de adolescente delinquente para adolescente vítima de exploração sexual. Uma mudança que já vinha acontecendo em revistas de fãs há anos e que, efetivamente, alterou a narrativa da sua carreira e imagem pública, como observou Hendricks. Natalie começou o ano de 1962 com uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz por Clamor do Sexo, mas naquele ano quem faturou o Oscar foi a Sophia Loren, né, pelo drama de guerra Duas Mulheres. E também ganhando um papel que ela almejava há 18 meses, aquela que eu falei, a Louise de Em Busca de um Sonho. E neste ano ela também deu entrada no período de divórcio, vestida de preto da cabeça aos pés. Em 1963, Natalie estava num relacionamento complicado com o ator Wayne Bed.
Ela conseguiu se animar ao ler o roteiro de O Preço de um Prazer, no original Love with the Proper Stranger, e quis fazer o filme, mesmo sabendo que seria polêmico, pois tem como tema central o aborto. Nesse momento de Hollywood, apesar do Código Reis ainda estar em vigência, o cinema europeu já tinha invadido os cinemas de todo mundo, dando abertura para abordarem temas complexos como esse. Natalie se sentiu atraída pelo fato de Andy ser uma garota comum, dizendo mais tarde que se inspirou nas partes mais saudáveis de si mesma para interpretá-la. Ela chegou a se encontrar com o roteirista Arnold Schumann para que ele pudesse usar aspectos dela na personagem, orgulhosa do fato de Andy ser seu papel menos neurótico. O diretor Robert Mulligan quis filmar em preto e branco, pegando carona na estética naturalista da Nouvelle Vague francesa, então em voga. As filmagens aconteceram na cidade de Nova York entre março e abril de 1963. Natalie se lembraria de O Preço de um Prazer como a experiência mais gratificante que teve no cinema. Abre aspas. Éramos como uma família, ela afirmou. E foi durante essas filmagens que ela conheceu duas das pessoas com as quais ela se afeiçoou bastante: a figurinista Edith Head e a cabeleireira Sugar Pérez. A química de Natalie com Steve McQueen, sua afinidade com Andy e sua camaradagem com os colegas de elenco contribuíram para uma de suas melhores e mais naturais performances, levando a uma terceira indicação ao Oscar. Ah, nos anos 1970, Natalie chegou a ter um breve relacionamento com Steve McQueen após ele ter se separado da esposa Nellie. Hi. Well, hi. How you doing? Fine. Yeah, I was in the neighborhood, so I thought I'd drop up and see how you were making out. Fran, então me diga aí, quais são seus comentários sobre O Preço de um Prazer? Olha, Milena, eu acho que o filme caminha numa linha tênue entre a calmaria e o drama, além de utilizar do humor em algumas partes, apesar de tratar de um tema tão polêmico quanto o aborto. A influência da Nouvelle Vague é escancarada, desde a interpretação muito mais naturalista do que a vista em Hollywood, é muito, sabe? Ao preto e branco, e ainda mais pelo uso das tomadas externas. Mostrar Nova York verdadeira, sabe? Bem diferente daquela retratada em estúdio. Principalmente na cena final. Ah, aquela cena final. Eu não vou dar spoiler, mas você sabe do que eu tô falando. Mas nela, a gente também vê que pode ter até a influência do cinema europeu, mas ainda é Hollywood. E dentre as cenas ali que mais me marcaram, está deles abraçados, caídos no chão, vistos de um outro cômodo, logo após os dois que iam realizar o aborto correrem, fugirem. Mostra eles pequenos, ambos vulneráveis em uma situação que eles, apesar de praticamente não se conhecerem, estão unidos. O tipo de situação que aproxima pessoas, sabe? Ah, essa cena é muito boa. E, Fran, aqui o spoiler tá liberado, tá? Porque a gente tá falando de filmes bastante antigos, né? Então tá realmente liberado. E o final dessa cena do aborto clandestino é realmente muito tocante. E vai mostrar o Rock se aproximando de verdade da Andy pela primeira vez. Ele toma a iniciativa de tirá-la dali e depois vai conversar com o irmão mais velho dela. Aí ele abre o jogo sobre a gravidez e vai dizer que quer se casar, né, para consertar o erro de ambos. Só que a questão é que Angie, ela quer se casar por amor e não apenas para não ficar mal falada. E isso eu acho massa, sabe? Assim, porque ela é bem realista, sabe? E ela fala: ó, se você se casar, né, sob pressão, então não haverá felicidade na família que a gente vai constituir. E quando o Rock ele vai procurar a Andy na loja de departamentos pela segunda vez, ele vai de forma espontânea. E não há tanta gente, nem tanto barulho como o da vez.
anterior. E o Rock, ele já está apaixonado e ele não sabe direito como agir. Até que naquele jantar malfadado, ele fica com ciúmes e se toca que quer mesmo se casar com ela. E aí temos aquele final clássico no qual ele se declara tocando banjo, porque ela havia comentado sobre a questão de banjos e sinos, né? Até fazendo uma brincadeira com esse lance do amor que ela já estava bastante desacreditada. Bom, após 2 anos sem atuar, no mês de agosto de 1968, Natalie aceitou o papel de Carol, a esposa moderna e carinhosa em busca de honestidade sexual na sátira social Bob, Carol, Teddy e Alice, do diretor estreante Paul Mazursky. Natalie comentou que o roteiro era engraçado, original e raro. Era Natalie entrando com os 2 pés nos primórdios da nova Hollywood. Porém, Natalie deixou claro que não faria cenas de nudez e aceitou uma porcentagem dos lucros como compensação por um salário reduzido de $250 mil apenas. Como a produção do filme teve orçamento limitado, Natalie fez sua própria maquiagem até. As filmagens de Bob, Carol, Ted e Alice foram feitas em Los Angeles e Las Vegas, aproximadamente do Halloween ao Natal de 1968, um período tranquilo para Natalie, que já havia começado um relacionamento com o Richard Gregson. Bob, Carol, Ted e Alice foi lançado no Festival de Cinema de Nova York em setembro de 69 e se tornou um sucesso de bilheteria inesperado, arrecadando mais de 31 milhões de dólares. Um filme que havia sido feito ali com um orçamento de 2 milhões de dólares, né? E o filme rendeu a Natalie, que havia feito aquele contrato, né, de ter uma parte dos lucros. O filme rendeu a ela a bagatela de 3 milhões de dólares. E, segundo o Paul Mazursky, a catapultou de volta como estrela de cinema. Já segundo o crítico Roger Ebert, Bob, Carol, Ted e Alice mostrou o dilema da geração intermediária. Aquela que estava por volta dos 30, formando casais que eram jovens demais para serem os pais dos filhos revolucionários e velhos demais para serem rebeldes. E que, embora sinceros em seus desejos de serem contemporâneos, ainda carregavam traumas e valores bem tradicionais. E diz mais, abre aspas, a genialidade de Bob, Carol, Ted e Alice reside em compreender a natureza peculiar da crise moral dos norte-americanos nessa faixa etária e entender que a melhor maneira de abordá-la era através da comédia. Fecha aspas. O artigo de Brad Avery, Once Upon 1969, Bob and Carol, Ted and Alice Saw the Swinging Sixties as They Were, lembra que em 1968, o roteiro de Paul Mazursky e Larry Tucker, O Abilolado Endoidou. Faz muito tempo que eu assisti a esse filme e é uma loucura. Eu não gostei tanto assim. Acho que eu vou precisar revisitá-lo após essas leituras. Então, esse primeiro roteiro deles, né, do Mazursky com o Tucker, ele se tornou também um sucesso de bilheteria, né, e estrelado por Peter Sellers. No filme, Sellers interpreta um empresário certinho que é apresentado à contracultura psicodélica através da namorada de seu irmão. Logo, Mazursky e Tucker voltaram a trabalhar juntos em outro roteiro, trazendo uma sátira ao amor livre e aos gurus charlatões de autoajuda que vendem um espiritualismo pseudo-freudiano. Segundo Brad Avery, o que Bob, Carol, Ted e Alice faz de forma brilhante é mostrar pessoas que pegam as tendências libertadoras da contracultura, sexo, honestidade emocional, drogas, e as usam para justificar seu próprio comportamento hipócrita e egoísta. O filme desmascarou o fascínio do movimento do amor livre, mostrando a incapacidade das pessoas de se desapegarem emocionalmente de uma intimidade intensa. Apesar disso, não se trata de um filme sensacionalista, assim, que alerta para os perigos da maconha, de estilo de vida pecaminoso, sabe?
e nem mesmo uma sátira aos hippies. Na verdade, o alvo são os adultos ricos, brancos e privilegiados que se consideram libertos por terem encontrado uma desculpa para atrair os parceiros. E aquela polêmica cena na qual os dois casais estão juntos na cama foi filmada por Mazursky de forma improvisada, com a opção para os atores irem tão longe quanto quisessem em termos de nudez e troca de corpos, comenta a Suzanne Finstad. Here's a toast to Bob and Carol and Ted That's a good. I'll drink that. Hudson Horns. of the grooviest people I've ever known. Agora eu quero saber, Milena, quais são os seus comentários sobre Bob, Carol, Ted e Alice? Olha, eu acho esse filme muito bacana. Por muito tempo eu quis ver e agora, né, com as facilidades da internet, eu consegui. E, Fran, o que eu acho muito, muito bacana nesse filme é o choque entre um casal que, após um retiro de autoajuda de fim de semana, passa a ser moderninho, ou para usar um termo assim, bem anos 70, 80, né? Para frentex. Enquanto o outro casal segue tendo um comportamento mais conservador. Então, como conciliar a amizade quando há ali esse choque comportamental abrupto? Aí a gente vê na cena do restaurante, quando Bob e Karen acabam de voltar do retiro, claramente Ted e Alice acham aquela nova postura dos amigos, de querer que todos se expressem genuinamente e digam como se sentem a respeito de qualquer coisa, sabe? Uma baboseira. Eles ficam assim, brincando, eles nota que eles não estão levando a sério. Só que quando o Carol fala sobre a traição de Bob e diz que está tudo ok, olha, Alice e Ted dão uma pirada legal, mas é legal mesmo. Só que cada um tem as suas críticas ao casal amigo. Enquanto Alice está furiosa, mas é furiosa mesmo com Bob, tipo assim, como é que ele teve coragem de trair a minha amiga? Ela chega mesmo até a passar mal. Ela fica com náuseas, com dor de cabeça, né? E o Ted, por outro lado, ele fica encafifado, fica pensando, poxa, assim, tem tanto marido que trai a esposa, aí o Bob vai, chega e conta pra Carol, né? Tipo, pra que ele tá querendo arrumar confusão? Fica calado. E ele também meio que se ressente porque o amigo não veio falar com ele primeiro, né? Tipo, é o meu passo aqui, por que que ele não abriu o jogo comigo? Foi logo falar pra esposa. Então é interessante a gente ver esses contrapontos aí, no caso, do homem e da mulher. E a partir da confissão da traição de Bob, ela passa a usar roupas brancas e de um azul clarinho, diferente das primeiras cenas, nas quais ela usava amarelo e vermelho com preto, além de evitar se relacionar com Ted. Isso mostra que ela escolheu adotar uma postura casta, distanciando-se do comportamento, vamos dizer, promíscuo do casal amigo. Porém, quando ela volta da terapia e fica subentendido que ela sente atração por Bob, por isso a reação exagerada à traição dele, passa a usar amarelo novamente, além de um rosa claro, mas cheio de brilho. E é curioso também porque é um tom de rosa parecido com o da roupa da jovem com quem Ted atrai. Dos 4, Alice é a que tem um comportamento mais possessivo e conservador. E é interessante que quando ela se dá conta de que é a única que se manteve fiel, ela resolve propor a orgia. A ideia da orgia é inicialmente rejeitada. Aí Carol vai lá e fala: Alice, não vai dar certo, porque você está apenas querendo se vingar de Ted, né? Que tinha acabado de contar ali para todo mundo que ele tinha tido um caso nessa última viagem que ele tinha feito. Aí a própria Carol tem um insight, e é ótimo, assim, a cara que a Natalie faz, né? Ela tá falando com a Alice assim, aí ela
abre os olhos assim aí, né, ela teve um insight de que a orgia é propícia para eles expressarem seus desejos mais íntimos. E aqui a gente nota, né, claramente Alice desejando Bob e Ted desejando Carol, só que ele fica dissimulando, faz, não, ela é como uma irmã para mim, e fica tentando enrolar, mas a gente nota que tem uma certa atração. E o Bob também, né, após ser muito pressionado, ele confessa que também sente atração por Alice. No entanto, quando estão todos juntos na cama, começa a surgir um certo desconforto. E eles se tocam de que aquela barreira não deveria ser ultrapassada em nome da amizade. E que também é melhor parar de deixar de se levar por desejos momentâneos, pois de alguma maneira esses desejos ferem seus cônjuges e abalam a relação. E eu também quero comentar aqui sobre duas cenas espelhadas nas quais Bob está chegando em casa e Carol encontra com ele na escada. Na primeira cena, Bob confessa a traição e fica com raiva porque Carol não sentiu ciúmes e nem o puniu, porque no fundo ele estava se sentindo culpado. Na segunda cena, é Carol quem confessa que traiu Bob e que o rapaz está ali, no quarto deles, porque Bob chegou um dia antes da viagem. Aí, inicialmente, Bob surta. E depois ele mesmo entende que aquele comportamento é apenas possessividade. Ele até fala assim: como, eu estou me sentindo como se fosse um garoto de 5 anos que tem um bolo e quer comer o bolo sozinho, né? Porém, Carol está bastante confortável com a situação. Por quê? Porque ela não se sente culpada, por isso não precisa de punição. E ela sabe que não agiu para se vingar de Bob. Ela apenas resolveu deixar rolar a atração que sentiu pelo professor de tênis. E aqui, ó, eu não sei se foi uma coincidência, mas tem uma ligação com a traição de Robert Wagner dentro de casa, embaixo do nariz de Natalie. E ela fazer o oposto nas telas pode ter sido, não sei, E catártico, será? não sei, né? Pode ter sido, é. Hum, Mas mas vamos seguir com a bio é. aqui da Natalie. Após o divórcio de Gregson, ele e Natalie se casaram no dia 30 de maio de 1969. Edith Head desenhou para Natalie um vestido de noiva inspirado nos vestidos da corte russa do século XVIII. Logo após se casarem, Natalie sentiu a vontade de engravidar. E em 29 de setembro de 1970, nasceu Natasha Gregson Wagner. Em uma entrevista, Natalie comentou sobre a maternidade. Abre aspas. Não há nada como descobrir que você está grávida pela primeira vez e viver aquela primeira gravidez. Não há nada tão milagroso quanto aquilo. Fecha aspas. Apesar do nascimento da primeira filha, o casamento de Natalie e Gregson logo entrou em crise. E após ter um caso com a secretária, Richard foi expulso de casa. Natalie jogou as coisas dele pela janela e trocou as fechaduras, olha isso. E assim, o casamento acabou. Outra curiosidade é que essa primeira filha dela, que agora é cineasta, foi que lançou em 2020 o documentário que você comentou lá em cima. O Natalie Wood é aquilo que persiste, que é sobre a vida, a carreira da mãe e também sobre a polêmica morte ali, né? Sim, e é bem tendencioso, né? Ela tá ali defendendo o padrasto com unhas e dentes. Então, assim, é bom porque a gente, quando a gente está pesquisando, é sempre salutar e saudável tentar ler e ouvir, né, os dois lados. E esse documentário aqui é muito, muito pró Robert Wagner. Tipo assim, meu padrasto não fez isso, sabe? Enquanto que quando a gente vê vários programas de televisão e até alguns outros documentários também no YouTube, e a Lana, a irmã caçula da Natalie, ela bate na tecla de que o Robert Wagner teve a ver, né, com a morte ali. Eu, após ler tantas coisas e ver tantas coisas, eu até li um trechinho também da biografia do próprio Robert Wagner.
RJ, como ele era chamado, eu não sei, eu tenho 2 pés atrás, sabe. Eu fico achando que tem um dedinho dele mesmo, teve uma crise de ciúme ali, pode ser que ele não tenha tido a intenção de matar, mas ele, estava com raiva dela, sabe. Ele até comenta, né, que brigou com ela e tal, mas eu acho que às vezes, pode ser que, né, no momento realmente de descontrole total, não sei, enfim, né. Bom, o que consta, né, é que a pobre da Natalie, ela não teve mesmo sorte nos 2 casamentos. E, na versão da sua mãe Maria, Natalie também flagrou o Gregson na cama com a secretária. E a Finstad diz que ela ficou muito triste porque essa secretária, tipo, a Natalie escolheu a dedo, parece que a moça tinha acabado de se formar, assim, Natalie confiava muito nela, né. E aí, por isso que ela teve esse impulso de pegar as roupas dele, jogar tudo fora e botar ele para fora de casa, né, porque, tipo, era a mesma situação se repetindo e com 2 pessoas, na verdade, que ela também confiava no marido, né, com 2 pessoas da confiança dela. Bom, aí o Robert Wagner aproveitou, né, aquele momento difícil para se reaproximar. E Natalie ficou pensando que acho que pode dar certo se a gente tentar de novo. Teve gente que ficou meio, né? Eu acho que a Olga, a irmã dela mais velha, parece que fica Natalie, né, tenta alertar, mas Natalie estava já bastante envolvida novamente. Na verdade, a própria Natalie comenta que nunca chegou a esquecê-lo, de vez, né. E aí eles se casam pela segunda vez no dia 16 de julho de 1972. Aí vejam só como é interessante, mais um barco na vida de Natalie, né. A cerimônia desse segundo casamento foi realizada no iate de um amigo que estava ancorado. Aí os convidados foram só os familiares e um grupo seleto de amigos. Eles tiveram uma filha, Courtney Wagner, que nasceu no dia 9 de março de 1974. E Natasha, a primeira filha de Natalie, morava com eles também e gostava bastante do padrasto. Natalie veio a falecer no dia 29 de novembro de 1981. Talvez afogada, talvez assassinada. Como o caso foi reaberto em 2011 e ainda está inconclusivo, não temos certeza, apenas especulações. Com boa parte da vida passada sob os holofotes, vítima de um relacionamento tóxico com sua mãe, Natalie se rebelou e mostrou que era uma boa atriz, conseguindo ser também uma mãe atenciosa e amorosa para suas 2 filhas. Foi muito bom ter conhecido mais a fundo a vida dela. E você, Fran, o que achou da Natalie? Natalie teve uma carreira muito corajosa. Acho que essa é a melhor palavra para definir. Ela gostava de desafios e de desafiar a própria Hollywood. E é uma tristeza que tudo isso, suas atuações, sua busca por equidade, sua força de vontade de escrever o roteiro da própria vida e carreira, quando outros sempre queriam tirar isso dela, sejam apagados pela trágica morte. Ela conseguiu seguir uma carreira com genialidade e determinação, buscando papéis complexos de intensa carga emocional ou sexual. Os que já mencionamos, mas ainda há outros, como em Esta Mulher Proibida e Os Prazeres de Penélope. E por eles, por toda a sua carreira, é que ela deveria ser lembrada. Muito obrigada, Fran, por ter aceitado meu convite. Fizemos um especial de tirar o fôlego, não foi? Eu é que agradeço, Milena, pela oportunidade de participar do podcast, pela amizade, por tudo. É ótimo falar sobre cinema e ainda mais com você, e ainda mais nesse espaço tão bacana que você construiu. Muito obrigada. A você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, deixo também meu muito obrigada. No próximo programa, vamos abrir a década de 1970 com a volta do François Truffaut num filme
lindinho demais. Até lá! We really do, you know. We really do love you. And we really do love you. We love you too.